Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama Câmara. Falamos ao vivo diretamente dos estúdios da Câmara Espanhola e agora são as 10 da manhã deste 9 de junho. Eu sou Carlos e é um prazer contar com a sua presença neste início de dia. O Panorama Câmara é uma iniciativa quinzenal da Câmara Espanhola que promove conversas com especialistas de empresas associadas, incentivando o compartilhamento de experiências e conhecimentos. Em cada edição, trazemos análises, tendências, perspectivas sobre diversos temas ligados na economia, ao comércio internacional, às exportações e muito mais. Sempre com o compromisso de entregar conteúdo claro, relevante e atualizado. Para iniciar o programa, vamos falar de um tema muito atual, a sustentabilidade no cenário do comércio internacional. Para isso, vamos receber a presença de Carolina Saldana Ures, Managing Director da Andersen Consulting. A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços em estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação com inteligência artificial e capital humano. É uma honra ter aqui você conosco, Carolina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Carolina. Vamos lá, Carolina. A questão ambiental tem ganhado força nos acordos comerciais. Como os compromissos com a sustentabilidade estão influenciando os termos desses acordos? Bom, a pauta ambiental, quando a gente começou a trabalhar nessa área, era uma pauta extra, né? Era uma exigência reputacional, um valor adicionado, mas não um pilar, né? Hoje ela é um verdadeiro pilar nos acordos comerciais, né? Se a gente olhar para os tratados mais recentes, o acordo da União Europeia com o Mercosul, por exemplo, existe uma infinidade de temas, né? A gente encontra capítulos inteiros dedicados ao tema do meio ambiente, com uma linguagem muito clara, com compromissos específicos e até mecanismos de solução de controvérsias que antes não havia, né? Isso é tudo muito novo, mas para nós é um indício de que é um amadurecimento de algo muito necessário, que já vinha acontecendo, mas era desregrado, hoje ele tem regras muito claras, né? É um redesenho das regras do comércio internacional. E aí, quando a gente fala em acesso a mercados, ou a gente fala em tarifas, hoje é um dos tópicos, né? Hoje o valor central é sustentabilidade, tanto como uma barreira que é usada comercialmente pelos países para proteger as suas próprias indústrias, quanto como um valor efetivo que os consumidores demandam, né? Isso tem implicações muito práticas. Os exportadores precisam começar a comprovar que os produtos são verdes, que eles respeitam as normas ambientais. Não adianta só falar bonito no site, colocar uma embalagem reciclável, porque você precisa apresentar rastreabilidade, auditoria, você tem que ter dados, você tem que ter comprovação documental. E quando a gente fala, por exemplo, de uma agricultura livre de desmatamento, né, uso racional de recursos hídricos, controle de emissões, créditos de carbono, hoje são temas corriqueiros, a gente não é algo de especialistas em sustentabilidade. Todas as empresas têm que ter muita clareza em relação a como a operação delas afeta a biodiversidade. Eu acho que, assim, de uma forma interessante a gente pensar, né, quem começou esse movimento, a gente tinha um movimento muito acentuado do Canadá, obviamente que a União Europeia é uma protagonista clara, né, há muitos anos, e a gente vê que os setores mais afetados hoje, energia, tecnologia, obviamente, já exigem esses padrões mais altos, né? Mas hoje, fornecedores de matérias-primas, commodities, todos vão ser afetados pelas demandas dos acordos novos e essas prerrogativas que os países se usufruem para proteger o seu próprio meio ambiente. Correto, Carolina. E acho uma reflexão muito interessante, porque agora que estamos ficando mais perto de ter já fechado nosso acordo com o Mercosul, claro, o Brasil vai ter uma relação comercial bem mais direta com a União Europeia. E ao respeito da União Europeia, por exemplo,
sabemos que tem adoptado novas diretrizes ambientais nas suas importações. Como isso impactaria aos exportadores brasileiros? Então, hoje o que a gente vê é ou você se adapta e se diferencia, ou você tá morto e fora do mercado europeu, né? O impacto é obviamente Verdade. muito grande. Ele está acontecendo agora, né? A gente já tem, por exemplo, o Deforestation Regulation, né? Que foi aprovado já vale esse ano, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas produtos como carne bovina, soja, cacau, café, madeira, borracha, eles só entram no mercado europeu se você comprovar que eles são livres de desmatamento. E a gente não está falando só de desmatamento ilegal, né? O foco é qualquer tipo de desmatamento, inclusive aqueles que eventualmente sejam permitidos pela legislação brasileira. E então, você tem uma mudança da lógica da exportação, né? O produtor e o exportador precisa ter completa rastreabilidade do produto, da origem ao porto de embarque. Você tem diversos mecanismos que podem ser utilizados, né? Dados georreferenciados, documentos de posse da terra, blockchain, satélite. Existem muitas maneiras de se comprovar, mas isso precisa ser, hoje é uma exigência da qual não se pode furtar, né? E, obviamente, que os pequenos produtores sofrem, porque eles precisam se adequar e, ao mesmo tempo, não tem, talvez, tantos recursos para se criar esse mecanismo, né, de verificação voluntária. Então, é importante você fazer uma associação com outros membros parecidos a você, fazer parte de associações, pensar em consórcio de certificação coletiva, tecnologias que sejam mais acessíveis financeiramente, né? De qualquer forma, para acessar o mercado europeu, você não pode mais deixar de ter a sustentabilidade como uma pauta obrigatória, né? E essa exigência burocrática, ela pode ser tratada, né, de forma a ser vista como uma barreira comercial, como muitos brasileiros se queixam demais disso, né? E pode ser uma exigência burocrática um pouco acentuada para alguns produtores, Aham. mas para o consumidor europeu, a rastreabilidade é um valor adicionado. Então, ele paga mais por um produto sustentável. Se você consegue comprovar que você está seguindo os padrões europeus e até excedendo o que é o mínimo, você Uhum. consegue ter marcas muito mais fortes, você consegue margens de lucratividade maior, você consegue realmente transformar a barreira em uma inovação e um diferencial de valor, né? Então, não há dúvida de que o risco de não se adaptar, de não se adequar, é um risco de ficar fora de toda essa glorificação, né, de rentabilidade e lucros maiores, tanto no mercado, aí não é só europeu, né? Europeu, Reino Unido, Japão, todos eles atendem essas regras mais exigentes de sustentabilidade. Puxa, Carolina, acho super interessante isto que você acabou de comentar. A Câmara, faz 2 semanas, teve a possibilidade de assistir ao Rondônia Rural Show, que você sabe Hum? que nessa região tem muito produto que você falou, de cacau, de café, soja, Sim, milho, e na cabeça de todos eles, nas conversas que a gente tinha, estava essa preocupação que você está marcando. Então, acho que eles estão entendendo que realmente, se eles querem vender fora, vão precisar de ter isso exato, na cabeça deles. sem dúvida. E então, partindo de aí, o que você destacaria como boas práticas para aquelas empresas que querem se antecipar a essas exigências ambientais nos mercados externos? Eu acredito que, assim, são alguns passos, né, que você precisa atender. Eu acho que a primeira é se antecipar, né, não esperar que aquela norma Verdade. seja uma exigência, né, para você, por exemplo, você ter uma mercadoria chegando no porto, na União Europeia, para aí começar a montar o dossiê para responder, ou esperar um container tá a caminho ou barrado para começar a reagir, né? Isso não simplesmente não funciona, o tempo que é concedido para as empresas responderem é muito exíguo e a Uhum. documentação é muito extensa, né? Então,
não dá simplesmente para você exportar e cruzar os dedos, né? Então, em termos de práticas concretas, eu acredito que um ponto crucial e que demanda muito tempo e muito esforço e precisa de consultorias que sejam especializadas para ajudar essas empresas, né? É o mapeamento da cadeia de valor, mapeamento profundo, né? Você precisa conhecer todos os seus fornecedores, diretos e indiretos, onde eles estão localizados, se eles têm regularidade fundiária, quais são os insumos que eles usam, qual é a pegada ambiental daquela operação. Isso é obrigatório. A segunda, eu acho que é utilizar de rastreabilidade digital, né? Existem muitas ferramentas, muitas soluções hoje em dia, algumas mais sofisticadas, algumas mais simples, mas que permitem você organizar a casa, né? E já ter um argumento para vender para esses mercados que são mais exigentes. Eu acho que, como uma terceira sugestão, eu imagino que muitas empresas já estejam seguindo esse caminho, mas é o caminho da certificação internacional, né? Você buscar selos, né, como Rainforest Alliance, Fair Trade, FCS, FSC, e outros selos que têm uma credibilidade internacional, né? A gente tem clientes no exterior que efetivamente abrem as portas, né, para esse tipo de empresa, para esse tipo de fornecedor, porque facilita a vida deles mesmo, né? Na hora que eles estão fazendo essa incorporação dentro da cadeia de valor deles, desse fornecedor, eles já sabem que aquele fornecedor ele sai de um patamar mais elevado, né, de responsabilização. E aí, como eu disse antes, eu acho que a aproximação com associações setoriais é muito importante, a aproximação com autoridades governamentais, um diálogo próximo, né, setor privado, setor público, também ajudam muito. Você se adequar, você fazer a capacitação, até um dos caminhos que alguns dos nossos clientes têm feito é buscar apoio financeiro de agências que tenham algum tipo de exigência de sustentabilidade. Então, no momento que você pega esse financiamento, você já acaba se adequando e se beneficia daquele dinheiro, daquele subsídio, que é um subsídio verde, ele é permitido, então existem aí alguns caminhos interessantes. E você usa isso como um piloto, né? Você se antecipa ao que seria uma exigência de um agente aduaneiro, por exemplo, né? E acho que, assim, todas essas iniciativas, elas são muito mais sólidas se você visualizar essas exigências como uma jornada de reputação, de reposicionamento, e não o cumprimento da norma por si só, né? A gente fez um grupo há um tempo atrás, que é o Task Force, né, de ESG da Eurocâmaras, e tem sido super frutífera essa conversa entre empresários, essa conversa a diária, né? Você cria oportunidades diariamente, ao invés de nadar sozinho, você nada com um grupo e aí tudo fica mais barato em termos de recursos, em termos de até a própria capital humano, né? Você reduz muito quando você tem esse trabalho feito coletivamente. E não faltam oportunidades para que isso ocorra aqui no Brasil. Enfim, a gente está super à disposição também para orientar as empresas que eventualmente busquem essa assessoria. A gente faz isso pela Eurocâmaras, né? Até o Alejandro tem sido uma pessoa absolutamente crucial nessa empreitada. E a gente, né, eu acho que sem esse tipo de personalidade de liderança é difícil a gente conseguir, como empresário, perseguir essas metas, mas tem sido possível e tem ajudado muitas empresas. Legal, Carolina. Acho bem interessante esta questão que vocês trazeram hoje, precisamente porque atinge tanto aos empresários lá na Espanha, na Europa, que têm interesse em saber o que se está fazendo aqui, como empresário aqui, que quer saber como fazer bem, e até como você falou, não como uma obrigação, porque eu tenho que, não, sino entendendo bem o transfondo, o que tem esse motivo de colocar essa normativa. Carolina, muito obrigado a você, a Andersen Consulting, por dividir conosco o seu análise e as suas expectativas. Muito obrigada a vocês. Prazer, Boa sorte Carolina. aí a todos. Prazer Obrigado. foi nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Vamos falar um pouco sobre os órgãos de defesa do consumidor no Brasil, os PROCONs. Para falar como as empresas podem lidar melhor com as regras e normas impostas por estes órgãos, recebemos a Christian Scheid, sócio da MV Costa Advogados. Com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, MV Costa Advogados presta serviços de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de direito civil, relações de consumo, imobiliário, societário, sucessores, proteção de dados, regulatório e tributário. Seja muito bem-vindo, Christian. Agradeço o convite, é um grande prazer poder participar e a gente fica aqui à disposição naquilo que a gente consegue contribuir, né, com o conhecimento de todos. Perfeito, Christian. Acho bem interessante o tema que vocês estão traindo hoje. É interessante porque acontece muito, as pessoas falam muito do Procon, aconteceu isso, comprei aquele produto, então em seguida eu fiz a denúncia. Então, para começar, eu gostaria de perguntar a você como funcionam os Procons no Brasil. Quais são os procedimentos que são adotados por esses órgãos visando a fiscalização das empresas? Muito bem, né? Esse tema ele tem uma relevância muito importante, seja para o consumidor, lógico, naquela sistemática de proteção do consumidor ser a parte hipossuficiente, a parte fraca da relação de comercial. Né? Então, o Brasil ele estruturou desde a Constituição de 88, exigiu, né, o Código de Defesa do Consumidor, que exigiu a criação aí de uma secretaria específica que adotou, né, a ideia dos PROCONs em cada região, em cada localidade ou em cada município. Então, cada município, cada estado é livre para organizar essa entidade. Então, nós temos PROCONs que são vinculados à prefeitura, são órgãos dentro da prefeitura, e tem PROCONs como entidades, são fundações, são autarquias, enfim, são entes aí que atuam em conjunto, né, com o poder público. E esses órgãos, eles atuam basicamente de duas frentes, né? Uma, após uma reclamação do consumidor, instaura-se o procedimento de investigação, sendo resolvido ou não havendo indícios de infração, esse procedimento é arquivado. Havendo indícios, ele segue para uma possível sanção administrativa ou uma fiscalização, né? O PROCON tem a prerrogativa aí de atuar também ex officio, que a gente chama, de ir até uma agência, ir até uma loja, ir até um estabelecimento e fazer uma fiscalização ou analisar um site, enfim, ver se está em conformidade ou não. E aí ele dá andamento, né, junto a esse procedimento. O PROCON ele tem prerrogativas, né, junto à lei, aí, que é o Código de Defesa do Consumidor, e ele pode desde aplicar uma multa até apreender produtos, ele pode, inclusive, solicitar a lacração de uma empresa, de uma loja, de uma unidade. Então, é uma importância muito grande e uma atuação muito forte em todo o território nacional, que algumas empresas acabam não percebendo ou sendo surpreendidas no seu dia a dia, muitas vezes por sequer ter conhecimento, né, de todo esse complexo sistema. Entendi. E Christian, quando e em que medida a empresa pode sofrer uma multa por parte do PROCON? Exatamente. Acho que aqui é o ponto mais sensível aí desse tema, que, diferente do Poder Judiciário, o Poder Judiciário você tem um processo definido, você tem juízes técnicos qualificados que vão te julgar, você tem aí todo um caminho já pré-estabelecido para você saber se vai levar uma punição ou não, né, ser reconhecida a infração. O PROCON não. A Constituição permite que cada município e cada estado crie a sua legislação. Né? Então, nós temos no Brasil um potencial de 5.000 legislações próprias para o PROCON. Então, para uma empresa, especialmente aquela que tem a atuação nacional, é uma grande dificuldade. Né? Vamos imaginar que você tem um site de e-commerce, tem um site que abrange o Brasil inteiro, o mundo todo. Você pode vir ser sancionado individualmente por cada um desses PROCONs. Né? Mas a grande situação é aquilo. Você só é sancionado se você cometer uma infração, se você, né, violar a legislação consumerista. Uma vez violada essa legislação, abre-se um processo, esse processo precisa garantir a defesa, precisa garantir a possibilidade de um recurso.
existe a possibilidade de provas, tem todo o trâmite legal. Isso, ainda que o município, a lei local não venha definir, isso é uma prerrogativa constitucional. Então, nenhum PROCON local pode vir a te sancionar. Você apresenta a defesa, essa defesa pode resultar numa penalidade. Aí que vem um ponto sensível. No judiciário, é um técnico, um juiz, né, togado, imparcial, uma pessoa que tem todas as qualidades para isso. No PROCON, não. PROCON são pessoas comissionadas, são técnicos, são servidores, são pessoas que você desconhece a origem, né? Então, a gente tem aí um problema muito sério. Nesse aspecto, né, de imparcialidade, inclusive de ideologias políticas, muitas vezes estão impregnadas aí nesses órgãos, porque são próprios do ente público, né? Então, quem tem abrangência nacional ou uma capilaridade grande acaba sofrendo com esse tipo de influência. Essa atuação ela vai resultar numa penalidade, numa multa, via de regra, uma multa, pode resultar em interdição, pode resultar em apreensão de produtos, mas via de regra numa multa, e essa multa pode chegar a 13 milhões de reais, né? Então, é uma multa extremamente sensível, né? Se a gente falar de 13 milhões de reais para empresas. Claro que essa multa precisa atender a alguns critérios, né, que a própria lei estabelece, mas é uma multa bastante significativa, né, para qualquer negócio. Com certeza. Esse seria o valor máximo, esses 3 milhões de reais? Não pode ser por acima dessa quantidade. Exato. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece lá o teto da multa não pode ser superior, se eu não me engano, 1 milhão de UFIRs. Só que o FIRS ela deixou de existir no Brasil em 2002. Então, cada município, cada órgão, cada entidade, eles adotam alguma lógica para tentar atualizar esse valor. Eu cito os 13 milhões, que é um parâmetro quase que adotado por vários órgãos, né? Inclusive a Fundação Procon de São Paulo, que é o mais expressivo do Brasil, ele pegou a UFIR e foi atualizando por mais de 20 anos até chegar hoje, e aí a matemática resulta em 13 milhões. Né? Então, ela parte do zero até 13 milhões de acordo com gravidade, porte econômico, tem atenuante, agravante, enfim, todos esses pontos, né, que vão levar à dosimetria da pena. Puxa, uma quantidade bem respeitável. E aí, Cristian, o que acontece se a empresa não paga, não cumpre com essa penalidade do PROCON? Perfeito. Essa dívida, ela é encaminhada para a dívida ativa do município e ela vem a sofrer um processo de execução fiscal, né? Então, aquela situação de o PROCON é um órgão, né? Ele compõe a fazenda pública e uma vez não adimplido aquele débito, ele vai para a execução fiscal e aí sofre todo o procedimento de cobrança judicial que é inerente, né? Penhora online, penhora de faturamento, penhora de, enfim, de bens físicos, enfim, o que a empresa tiver aí para liquidar essa dívida. E além do lado negativo de você ter uma dívida junto ao ente público, você não tem certidão negativa, isso é impeditivo aí, por exemplo, para participar de licitações junto ao poder público ou receber verba pública. Então, sua empresa pode ficar travada por conta de uma multa do PROCON. Meu Deus, é uma questão bastante séria. E aí, o que eu me pergunto, Cristian, o que acontece se a empresa não concorda com a penalidade? A empresa tem algum mecanismo que eles podem utilizar para lutar contra essa sentença? Exato. Essa é uma situação que decorre daquela afirmação que eu falei logo atrás, de que muitas vezes essas decisões ou esses processos são conduzidos por equipes não tão qualificadas, né? São servidores, dar um exemplo aqui, a gente já teve atuação em PROCON que o PROCON não tinha e-mail, era um Gmail, né? Um e-mail particular, pessoa física, né? A gente, puxa vida, mas eu vou mandar um e-mail para isso, como é que eu vou provar que é o PROCON? Então, assim, enquanto alguns têm plataformas, têm acessos muito bem estruturados, outros são bastante precários, né? Então, as possibilidades de haverem falhas na condução do processo e também no mérito da decisão são bastante presentes, né? Elas acontecem diariamente, e aí a gente está vendo um processo administrativo que é nulo, que é falho ou ilegal, né? Então, nessas situações, processo que viola uma etapa processual, processo que não assegura um direito de defesa, um recurso,
ou uma intimação que não foi como deveria ter sido, ou a multa, valores abaixo do que deveria. Existem parâmetros legais. O órgão não pode aplicar 13 milhões para situações pequenas de uma empresa pequena, né? Então, a gravidade da infração, enfim, existe um decreto federal que acaba fazendo, né, a dosimetria dessa pena. Então, havendo essa discordância, havendo essa vontade de litigar contra a multa administrativa, naturalmente tem primeiro recurso para o próprio órgão, mas a efetividade acaba não sendo tão grande, né, porque é o próprio órgão que julga a decisão dele mesmo, mas, de modo geral, tem essa possibilidade do recurso administrativo, mas o que se torna mais fático, efetivo, é a questão de você ajuizar, né, você receber essa multa e você levar para uma reanálise do Poder Judiciário. E aí vem um novo alerta, né, para as empresas aí sobre essa situação. Muitos tribunais aí no Brasil, vários estados, eles têm adotado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reanalisar o mérito da decisão administrativa. O que é isso? Eles não vão analisar se a infração consumerista existiu ou não. Eles simplesmente vão analisar a formalidade do processo. O processo teve começo, teve defesa, teve provas e teve a decisão, ele seria válido. Isso acaba sendo um grande problema, porque aí volta de novo o que eu acabei de falar. Essas decisões muitas vezes são proferidas por pessoas não imparciais ou capacitadas ou qualificadas para isso. Então, existe hoje um cuidado bem especial para desconstituir esse entendimento. Por sorte, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando, e ele tem uma decisão muito importante, no sentido de que quando há evidente ilegalidade, ou seja, foge de qualquer parâmetro de razoabilidade ou de licitude, o Poder Judiciário, sim, deve rever essa multa, e principalmente os valores dessas multas, né? Então, não é porque a pessoa não recebeu um tênis, comprou pelo e-commerce, que o PROCON vai aplicar uma multa de 80, 100 mil reais, né? Que, infelizmente, a gente acaba vendo na prática, no nosso dia a dia. Então, o Poder Judiciário tem sido, né, uma grande forma aí das empresas conseguirem reverter ou, pelo menos, reduzir essa penalidade, que, se a gente for pensar, né, quem atua no dia a dia, quem atua principalmente no varejo, existem inúmeras, né, infinitas possibilidades de serem autuados, né? Então, a gente tem exemplos muito banais de fiscalizações que pega um produto numa determinada loja, produto vencido. É uma infração consumerista? Mas é algo absolutamente possível, né? Quem imagina o supermercado, isso acontece sempre, né? O PROCON, ele adota o entendimento e aplica a multa. Dependendo do tamanho desse mercado ou dessa loja, a multa pode chegar a 80, 100 mil reais, né? Então, o judiciário tem entendido, pera lá, mas um produto vencido justifica, né, uma multa nesse patamar. Então, existe aí uma possibilidade bastante emergente, né, e bastante possível para que as empresas não sofram com a execução e consigam combater. Existe o custo da ação judicial, sim, mas muitas vezes ele vem com o êxito e aí tudo se paga, né? Então, o caminho natural é o processo junto ao Poder Judiciário. Perfeito, Cristian. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento e a visão sua da MV Advogados sobre essa questão importante. Acho que as empresas que nos estão ouvindo vão ter um pouco mais de tranquilidade, ou ao menos uma guia para saber como agir nestas circunstâncias. Muito obrigado, Cristian. Eu que agradeço e fico à disposição para a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Para finalizar o nosso episódio de hoje, vamos receber a presença de Manuel Pérez, jornalista e diretor da Agência F, falando das notícias recentes dos últimos dias. A Agência F é uma das maiores agências de notícias do mundo em língua espanhola, com uma rede global de jornalistas que produzem conteúdo em diversos formatos para veículos de comunicação ao redor do planeta. É um prazer recebê-lo, Manuel. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Câmara. O prazer é todo meu estar aqui. Bom, Manuel, vamos falar do momento atual da economia brasileira.
Nos últimos días vimos o governo anunciar recortes de gastos, medidas para aumentar a recaudação mais uma vez. O que podemos esperar, Manuel? Sim, Carlos. Semana passada o governo anunciou um pacote. Bom, o ministro Haddad falou que não era um pacote, mas em total está pretendendo poupar 50 bilhões de reais entre 30 bilhões de corte de gastos e 20 de aumento da arrecadação. Só que esta medida pegou muito mal no mercado financeiro, como todos nós ouvintes devem estar cientes, e obrigou o governo a recuar e anunciar que vão estudar umas novas medidas que serão anunciadas provavelmente esta semana. Tudo isto reflete as complexidades da política econômica no país e as complexidades também que tem no Congresso Nacional, um equilíbrio bem complicado, um balanço de poderes que faz sempre todo muito mais complicado na política brasileira. O que mais preocupou o mercado foi o decreto do Executivo que elevou as alíquotas do IOF para operações em fundos de investimento no exterior. Também para compra de dólar, compra de moeda estrangeira, que isso deve afetar principalmente a todo empresário que quer enviar dividendos para o exterior ou que quer sair de férias aí no verão europeu. Tudo isso é a preocupação que está causando no mercado, né? A reação foi imediata. O mercado financeiro criticou duramente a medida. Inclusive, o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, expressou sua preocupação reconhecendo que esta decisão do governo Lula poderia gerar desconfiança entre os investidores internacionais. Então, teve unanimidade total, a rejeição da medida. E de todo o mundo financeiro. E até isso, o presidente do Banco Central, lembrando que foi nomeado pelo próprio Lula, e criticou, claro, sempre são críticas em linguagem de Banco Central, que parecem suaves, mas uma crítica vendo do Banco Central é importante. É verdade, são diplomáticas, mas não críticas, não? Não, exatamente por isso o governo teve que recuar. Já anularam, horas depois do anúncio, anularam algumas medidas, recuou parcialmente, e já nos dias seguintes anunciou que o governo vai apresentar esta mesma semana um pacote alternativo para substituir o aumento do IOF. De forma paralela, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, também anunciou que estavam estudando medidas no setor de petróleo para aumentar a arrecadação, que seria aumentar a arrecadação de futuras explorações de petróleo. É um jeito de arrumar a caixa sem resolver o problema, mas arrumando o problema mais urgente do déficit. Entendi. E para ter em conta, o contexto é muito importante aqui, porque esta discussão está acontecendo em um momento de crescente preocupação pela saúde fiscal do país. Vou dar aí dois exemplos de instituições que mostraram sua preocupação. São instituições importantes. Uma delas é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é uma organização que, como nossos ouvintes sabem, é formada principalmente por economias de países desenvolvidos e que o Brasil está em processo de adesão. Então, a OCDE alertou de que a economia brasileira está sofrendo uma desaceleração que vai se prolongar pelo menos até 2026. Segundo as previsões, o país só vai crescer 2,1% este ano e no ano seguinte 1,6%. Que já são 2 pontos menos da previsão que havia para este ano, ¿verdad? Exato. Estas cifras estão aquém do que o governo, das cifras que o governo está anunciando, né? Puxa. E principalmente neste relatório, que é um relatório trimestral da OCDE, além de reduzir esta previsão, aí questionou
o aumento dos gastos públicos que está sendo aplicado pelo governo Lula, principalmente nos setores da saúde e educação. E também sugeriu que é necessária uma reforma no sistema de reajuste das pensões para reduzir a pressão sobre as finanças da União. Claro, tudo isto são políticas econômicas, claro, todas essas sugestões da OCDE são de corte liberal, que entra em confronto com a visão econômica do governo Lula. Por outro lado, também teve, semana passada, a nova revisão das perspectivas do Fundo Monetário Internacional, desculpe, que são um pouquinho mais positivas do que os da OCDE, mas também toca nesse ponto da dívida pública. Segundo o relatório do FMI, a dívida precisa ser contida para que o país possa solucionar o problema do déficit. E, embora o FMI reconheça que tem avanços, como são a reforma tributária aprovada no ano passado pelo Congresso, e deixou claro que ainda vê que são necessárias medidas adicionais para garantir a estabilidade a longo prazo. Também teve semana passada, a agência Moody's manteve a nota do Brasil, que continua, não está em grau de investimento, manteve a nota, mas mudou a perspectiva. Em lugar de perspectiva positiva, falou que a perspectiva agora é estável. Isso é uma mini degradação da dívida do Brasil. Estão falando que se o Brasil não tiver cuidado, o risco do Brasil pode ser rebaixado. E um rebaixamento, como todo mundo sabe, envolve que o custo do financiamento aumenta para o país, o que seria super complicado em um momento que a dívida pública está em mais de 70% do PIB, né? Seria uma grande complicação para o governo. Verdade. E você estava falando de todo esse cenário interno do Brasil, que já é complexo, mas incluso se a gente olha para fora, olhamos para o cenário internacional, claro, agora temos as novas tarifas do aço que os Estados Unidos têm colocado. Como você acha que isso vai afetar ao Brasil? Sim, Carlos. Realmente, bom, a guerra comercial tem um capítulo novo cada poucos dias, né? O último deles que afeta diretamente o Brasil foi o anúncio do presidente Trump do aumento das tarifas, um novo aumento das tarifas do aço e alumínio, que ele tinha colocado inicialmente 25% e agora está passando para 50%. Para o Brasil, isto é super importante, porque o Brasil é o segundo exportador de aço para os Estados Unidos e a medida tem uma repercussão direta na economia do país, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde estão as maiores empresas do setor. O governo brasileiro vem conversando com o governo dos Estados Unidos desde há 3 meses, mas, por enquanto, não teve nenhum resultado concreto. Ainda assim, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro da Indústria, afirmou que o caminho é aprofundizar a conversa com os Estados Unidos. Por enquanto, os Estados Unidos anunciou um acordo comercial só com um país importante, como é Grã-Bretanha, mas faltam acordos com outros países importantes. Fala que está tendo avanços com a China, está pressionando a União Europeia e, possivelmente, este novo aumento das tarifas seja só vista como uma nova medida de pressão para que os outros países se dediquem mais profundamente à negociação. Porque realmente a gente não viu uma grande repercussão nas bolsas. As bolsas já estão acostumadas. Exato, o mercado financeiro já está entendendo que isto são mais estratégias de negociação do que fruto de um desejo realmente de aumentar tanto as tarifas. Então, mas realmente a situação é incerta e temos que continuar monitorizando.
Por enquanto, a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos parece que não tem tido uma grande repercussão, por enquanto, por causa destas tarifas, que lembremos, Estados Unidos aplicou uma tarifa geral para o Brasil de 10%, que é a tarifa mínima. Na quinta passada, o governo divulgou a balança comercial e nos 5 primeiros meses do ano, as exportações para Estados Unidos cresceram 5%, atingindo 16 bilhões de dólares, enquanto as importações cresceram 10% de Estados Unidos, o que deve ter feito o Trump ficar contente, imagino. Realmente, com os Estados Unidos, a balança comercial é desfavorável para o Brasil, é favorável para os Estados Unidos, o que é um dos argumentos que utiliza o governo brasileiro para tentar negociar a redução dessas tarifas. E, especificamente, no mês de maio, foi bastante positivo e, para o Brasil, as exportações aumentaram 11% para os Estados Unidos, o que significa que, por enquanto, a vida segue apesar das tarifas. Parece que o mercado está se acomodando, né? Que están empezando a entender realmente que tem de trasfondo toda esta questão de idas e vindas com as tarifas. Com certeza, os empresários sempre acabam achando um jeito para navegar as marés da economia, né? Exato. Manuel, muito obrigado. Agradecemos muito a você na Agência F por compartilhar a sua visão e considerações conosco. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, Manuel. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao fim de mais uma edição de Panorama Câmara. Foi um prazer contar com a sua audiência. Siga acompanhando nossos canais nas redes sociais para não perder as próximas edições e ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima.